Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, texto muito conhecido pelos irmãos. Sérgio, maravilha. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Somente até aqui. Eu quero começar esta palavra com uma pergunta bem direta, bem peculiar a todos nós. Como vai a sua família? Olha para quem está do teu lado aí, faz essa pergunta para o irmão: como vai a sua família? Você já parou para pensar na sua vida sem a sua família? Avalie um pouco agora. Já imaginou, já pensou, já tentou visualizar isso? O fato é que, simplesmente, sem uma família, não existiríamos, não é? Isso é uma verdade. Querido, está dando um eco aqui, eu não sei porquê, tá? Os irmãos vão tentando aí corrigir, por favor. Sem uma família, nós não existiríamos. Por quê? A resposta é óbvia, é simples, porque todos nós somos resultado da união de duas pessoas que um dia resolveram construir uma família. Nossos pais se conheceram e foram caminhando, e daqui a pouco nasceram os filhos, e a família foi sendo estabelecida. Alguns com sucesso, outros com fracasso, alguns com planos e sonhos, outros sem o mínimo de planejamento. E queridos, prestem bem atenção, quase todos os dias na sociedade em que nós vivemos, isso é um fato, tem se espalhado aí pelo mundo vários comentários, alguns verdadeiros, outros falsos, sobre a família. Todos nós acompanhamos e sabemos disso. Eu quero citar alguns. Por exemplo, é verdade que há milhares de famílias desajustadas, divididas. Isso é um fato. Mas prestem bem atenção, não é verdade que a família é uma instituição falida e fracassada. Vejam bem, é verdade que o número de divórcios cresce assustadoramente. Se você for pegar os dados estatísticos, você vai comprovar isto. Somente nos primeiros meses deste ano de 2022, o Brasil registrou 17 mil divórcios. É assustador isso, não é, irmãos? Para cada 10, dizem que 4 se divorciam, acabam em divórcio. Agora preste atenção, não é verdade que Deus não pode restaurar casamentos. Eu posso citar aqui vários exemplos de famílias que estavam à beira do colapso, que estavam ali se separando, se dividindo, um caos, e que foram restauradas para a glória do Senhor. É verdade que a infidelidade conjugal, tanto do homem quanto da mulher, isso existe, acontece, continua crescendo, existindo entre as famílias. Volta e meia nós sabemos de um caso, de outro, mas não é verdade que não exista homens e mulheres fiéis na sociedade. Amém, meus irmãos? Concordam comigo? É verdade que há muitos jovens e adolescentes, inclusive crentes em Jesus, que estão na igreja,
todos os domingos, que fazem parte de uma célula, que se converteram, mas no coração há desobediência, no coração há egoísmo, no coração há rebeldia. Mas não é verdade que a família deixou a responsabilidade de educar para a igreja ou para a escola. Ainda há muitos pais que se posicionam corretamente junto aos seus filhos. Diga amém. Quantos creem nisso? Aleluia. É verdade que há muitos pais, inclusive crentes, que são péssimos na convivência e na administração da sua família, do seu lar. Mas não é verdade que a família abriu mão do papel de educar e formar um bom caráter dos seus filhos. Ei, mesmo diante de tantas coisas que combatem contra a criação, nós acabamos de ler aqui o texto de Gênesis capítulo 1, aonde Deus abençoa a família, onde Deus estabelece a família, aonde Deus libera a sua ordem sobre a família. Há muitas coisas que vêm na contramão, combatendo contra a criação, o desenvolvimento e a preservação da família. Agora, uma coisa é certa: não dá para viver sem ela. Nós precisamos buscar a cada dia adequar a nossa vida e família ao que Deus já estabeleceu. E não nos conformarmos com aquilo que o mundo diz, naquilo que o mundo tenta imputar, naquilo que o mundo tenta atribuir, naquilo que o mundo tenta colocar dentro de nós como um padrão para as nossas famílias. Por isso Paulo ordenou lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não se conforme com este mundo, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa-me dizer algo, receba isso no teu coração em nome de Jesus. Deus é o arquiteto da família, e se a ideia partiu dele, então não dá para viver sem a família. Aleluia! É dentro da família que nós somos trabalhados. É dentro da família que nós desenvolvemos. É dentro do ambiente familiar que nós crescemos. Vivemos as maiores experiências da vida. A Bíblia nos apresenta, queridos, algumas verdades poderosas que ratificam o fato de que não dá para viver sem a família, e eu estou repetindo isso para que isso fique muito bem claro no coração de cada um nesta noite. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba essa palavra nesse início de 7 cultos, aonde seremos muitíssimos abençoados pelo Senhor, que a provisão, a cura, o milagre, a proteção, o cuidado, a alegria, a paz, a harmonia, relacionamentos saudáveis, venham sobre a tua família, venham sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua família será uma família abençoada, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Não dá para viver sem a família, por quê? Escute, eu quero pontuar algumas coisas aqui, porque ela é o abrigo nas tempestades da vida. No projeto de Deus, a família é um lugar de amparo e de cuidado. Talvez por isso as histórias que mais nos chocam, que mais mexem conosco, são aquelas que acontecem dentro do ambiente familiar.
aonde deveria ser um lugar de cuidado, de amparo, de proteção, de amor, torna-se muitas vezes um lugar de dor, de aflição. A família não é um lugar de abuso, mas é um lugar de abrigo. A Bíblia confirma esta verdade. Escute, aquele que teme o Senhor possui. Ei, vai tomando posse disso. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios capítulo 14, verso 26. Olha só o que essa palavra está nos dizendo. E aqui nós podemos nos perguntar, ou perguntarmos uns aos outros: os nossos filhos têm um lugar de refúgio e segurança? Preste bem atenção. É assim que eles se sentem em casa, no ambiente familiar. A sua família, a de todos nós, tem sido este lugar para os seus membros. Quando as tempestades da vida chegam, nós precisamos de um lugar seguro. É ou não é? Senão nós não suportamos, meus amados. São tempestades financeiras, muitas vezes, físicas, emocionais, intelectuais, ou até mesmo morais, que atingem a família. Nós precisamos de um abrigo quando enfrentamos doenças, perdas, desemprego, por exemplo. Eu lembro que eu fiquei um período de 2 anos desempregado, fazendo bico, trabalhando de várias coisas, para poder suprir as necessidades da casa. Foi um período muito difícil para mim, porque a minha esposa saía para trabalhar, muitas vezes eu estava em casa, e eu estava ali desesperado, angustiado, eu estava ali orando, eu estava ali falando: Senhor, eu preciso trabalhar. Mas dentro do meu lar havia um abrigo seguro que me sustentou durante todo este tempo. Aleluia! Nós precisamos de um abrigo quando fracassamos. Ei, minha irmã amada, em nome de Jesus, quando teu marido erra, o que é que você faz? Preste bem atenção nisso. Quando os filhos vêm dar uma notícia ruim, pais, o que é que nós fazemos? Nós precisamos de um abrigo quando pessoas nos diminuem ou nos rejeitam. Eu me lembro que uma vez nós fomos no Banco Itaú. Eu tinha uma conta antiga, ainda da época que eu trabalhei no transporte. Deixei de usar esta conta por um período de tempo. Passei um período desempregado, sujou o nome. E eu consegui resolver a dívida, mas eu fui lá no banco porque eu queria manter a conta. E nós chegamos lá no banco e conversamos com a gerente. E quando nós esperávamos que ela ia reaver a conta, ou ativar, ou sei lá, nos dizer qual era a condição da conta, a gerente simplesmente nos deu um papel para assinar. Ela estava fechando a conta, ela nem nos deu atenção. Ela nos ignorou por completo. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Nós ficamos tão envergonhados ali naquele momento. Assinamos o papel e saímos daquela agência. E olhamos um para o outro e falamos: nós não vamos aceitar isso, porque sabemos quem nós somos no Senhor. Havia um abrigo seguro ali, naquele lugar entre nós, e aquilo não nos atingiu. Preste atenção. Minha esposa certa vez foi procurando emprego, ela foi fazer uma entrevista de emprego, e a entrevistadora perguntou para ela o seguinte: o que é que o seu marido faz?
Ela disse: o meu marido é pastor. Ela olhou: só isso? Ele é pastor, mas ele não faz assim outra coisa, não, ele só é pastor. Quando ela chegou em casa, nós oramos, e ali estava um abrigo seguro. Eu falei: Lília, se não é este o emprego que Deus tem para você, descansa o teu coração, fica em paz. Havia um abrigo seguro ali, naquele lugar. Nós precisamos de abrigo quando os imprevistos chegam de maneira trágica na nossa vida, porque muitas vezes eles vêm desta maneira, nós não estamos preparados, nós não estamos esperando, e de repente acontece. Sabe quando o carro da Eletropaulo chega na tua casa? Tuf. Mas eu sou crente, mas eu dou o dízimo, mas eu fiz isso, eu faço aquilo. Não vai adiantar falar isso para a Eletropaulo, para Enel, melhor dizendo. Eles vão cortar a luz. A empresa demite você quando você acabou de fazer um financiamento, você acabou de entrar num compromisso e chega na empresa, olha, passa lá no RH e você está demitido. Oh, glória! Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Aleluia! Coisas que vêm de repente. E quase sempre não estamos preparados como nós gostaríamos de estar. Estou errado? Estou falando alguma bobagem aqui, meus irmãos? O lar foi criado para significar segurança. Ele é o abrigo contra as tempestades da vida. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Lar é um lugar onde é seguro chorar. Oh, aleluia! Quantas vezes, querido, a situação estava lá difícil, e ali dentro do ambiente seguro de proteção do lar, eu chorei, minha esposa chorou, os nossos filhos, nós chorávamos, mas havia proteção, havia segurança ali naquele lugar. O lar é o lugar onde se pode chorar. Aleluia! Lá é onde você pode descansar, ser consolado. Quantas vezes eu chamei a minha esposa e falei: eu não sei o que fazer. E quantas vezes foi ao contrário: amor, eu não sei o que fazer. Eu falei: calma, descansa, vamos ficar em paz, o Senhor está trabalhando. Calma. Lá é o lugar onde nós recebemos cuidados especiais para os dias difíceis da vida. Você, esposa, tem feito da sua família um lugar de segurança para a sua esposa? Você, esposa, tem feito da sua família um lugar de estabilidade para o seu esposo? Nós, pais, temos feito da nossa família um lugar de proteção, um abrigo para os nossos filhos estarem? Ei, não evite esforços, investimentos, para que a sua família seja um porto seguro para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Não dá para viver sem a família. Por quê? Por quê, pastor? Porque a família é um centro de aprendizado para a vida. Aleluia! Ei, você é o que é hoje em função da sua família. Nós somos impactados e formados por ela.
Por isso o projeto de Deus é que a família seja o lugar em que as pessoas cresçam e se desenvolvam em seu máximo potencial. A Bíblia diz, ouça-me, então na juventude os nossos filhos serão plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Aleluia! Olha o que a Bíblia está dizendo. Pais, tomem posse desta palavra. Os seus filhos serão como plantas viçosas. Ei, vai recebendo aí, como colunas esculpidas para ornar um palácio. Isso aqui é a visão de Deus, é a palavra de Deus, é o que o Senhor deseja fazer com os nossos lares. A Bíblia às vezes compara o lar a um jardim. É um lugar onde as pessoas crescem, um jardim de crescimento das pessoas. É no lar que a esposa cresce, é no lar que o esposo cresce, é lá que os filhos crescem, a família cresce. A família sempre será um lugar de aprendizado e crescimento. Coloca isso no teu coração. Deus assim projetou. E se você não está aprendendo nem crescendo com a sua família, você está perdendo, e perdendo muito. Entenda isso. Vai aprender onde? É a pergunta que eu faço. Na rua, nas novelas, na escola, na faculdade? Não. A escola, a melhor escola, é dentro de casa. Nesse sentido, a gente pode aqui, eu quero citar 3 coisas muito importantes que nós aprendemos e somos forjados dentro do ambiente da nossa casa. A primeira delas é relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. Aprendemos a nos relacionar com pessoas dentro da casa. E quando dentro do ambiente familiar, esta área é prejudicada ou está prejudicada, o aprendizado fica comprometido. Todo relacionamento bem-sucedido precisa começar a ser ensinado dentro de casa. Quanto tempo conversamos, marido, esposa, e a comunicação com os filhos, como está? Outra coisa que nós aprendemos e somos forjados dentro de casa é o nosso caráter. Muito do que você herdou dos seus pais, ou tem aprendido dentro do ambiente familiar. Caráter não é algo que se senta e explica, olha, o caráter é isso e aquilo outro, mas é algo que se absorve, e principalmente pelo modelo, pelo exemplo. O filho assiste e observa. Ele vê a forma como seus pais fazem as coisas. Se é de qualquer jeito, ou se é bem feito. Eles avaliam a veracidade do que os pais estão fazendo, ensinando, falando, se há integridade naquilo que está acontecendo. Ei, os nossos filhos estão observando as nossas ações e não aquilo que falamos. Entendam isso, pais. Ah, mas ele não está aprendendo nada. Você que pensa. É um cotoquinho desse tamanho, mas está, ó, e vai fazer igual. Entende? Vai fazer igual. Valores. Pensa acerca de todas as coisas que aprendemos da casa.
a respeito de trabalho. Eu acordava às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, ouvindo. Quem é da época do pulo do gato aqui? Miau, né? O rádio. Quem é do pulo do gato aqui? Vamos lá. Tem só eu aqui, depois dos 40 não. Quem mais? Levanta a mão aí. Meu pai levantava e a primeira coisa que ele fazia era ligar o rádio na Bandeirantes, 5:30 da manhã, e eu acordava para me preparar para ir para a escola. Isso foi um aprendizado. Irmãos, até hoje, eu não tenho problema de acordar cedo, nunca tive. Eu não tenho problema de compromisso. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe disso. Marcou comigo, eu estou ali. E lá em casa, mas está cedo. Não, nós temos que estar na igreja às 7 horas. Mas não vai ter ninguém. Vai ter eu, você, ele, o Espírito Santo, Jesus, está todo mundo lá. Isso foi um aprendizado para mim. Eu era uma criança, mas eu cresci vendo. É dentro de casa, papais. Atenção, o filhão que está lá, que não lava uma louça, o filhão que está lá, que acorda meio-dia, e você chega e ele não fez nada, ele não recolheu o lixo, ele não varreu, ele não ajudou, porque está tranquilão, está de boa. Você não está ensinando ele o valor do trabalho. É dentro de casa. Eu pequeno, minha mãe saía, meu pai saía, eu arrumava a casa, eu limpava, fazia do meu jeito, claro, mas dava um jeito lá, lavava a louça, e quando a mãe chegava, estava tudo certinho. Mas hoje não. Os filhões estão lá, 14, 15, 16, dentro de casa, jogando videogame, vendo TikTok, de boa, os pais trabalhando, ralando, pegando trem, pegando metrô, acordando cedo, condução lotada. É dentro de casa que nós ensinamos a respeito da honestidade. Quantos pais falam dentro de casa com os filhos desde pequeno: ops, isso aqui não é seu, devolva. Valores, princípios, e princípios se aprendem por repetição, tem que se fazer várias e várias e várias vezes. É por isso que a Bíblia ensina persistência. Até hoje eu falo e repito e falo quantas vezes for necessário. Enquanto está lá no meu teto, e quando sair do meu teto e pedir conselho, eu vou continuar falando, porque isso é bíblico. Mas a gente precisa incutir o princípio, a lealdade, o sexo, o tempo, o valor ao dinheiro. Precisamos ensinar que o dinheiro tem um valor, precisamos ensinar nossos filhos a administrar, precisamos ensinar nossos filhos a valorizar. Porque senão, vão crescendo, papai e mamãe dá aqui, ó, mesadinha, cartão, vai lá, filhão, gasta, e ele cresce e não aprende o valor. Lá em casa, hoje meus filhos já estão com um celularzinho um pouco melhor, Deus me deu condição, então eu pude abençoá-los, mas foi assim, é a lei da troca, sabe? Vai passando para um, do um vai passando para o outro, né? E quando isso aqui já está meia boca, aí pega o outro melhorzinho, troca aqui, vai passando e vai dando uma melhorada. E depois de um tempo todo mundo já está um pouquinho melhor, né? Mas não. Se você tem condições, ok, mas ensina o valor, o cuidado das coisas, não simplesmente solta, deixa na mão à vontade. Eu vejo hoje crianças com mega baita celular na mão. Papais, vamos ter cuidado.
nós aprendemos acerca do que realmente importa. A nossa família é uma transmissora de valores e princípios. Olha para o irmão do teu lado aí e fala para ele: ei, em todo tempo você está transmitindo algo para os seus filhos. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, eu demonstro o meu amor. Você demonstra amor, proteção, cuidado para com o seu ambiente familiar. Mas ao preparar um centro de aprendizagem para a vida, você está investindo no futuro da sua família. Entendam isso. Não é dar amor e proteção apenas. Tem que ensinar, tem que investir. Por isso entenda que os valores e princípios que devem reger as nossas famílias são os valores e princípios já estabelecidos por Deus na sua palavra para as nossas vidas. O que membros de sua família, de todos nós aqui, têm aprendido, o que nós temos ensinado aos nossos filhos, o que nós temos aprendido com os nossos pais. Que eu estou ensinando a minha família sobre dinheiro, o que eu estou ensinando a minha família sobre trabalho, o que eu estou ensinando a minha família sobre honestidade, o que eu estou ensinando a minha família sobre lealdade, sobre transparência. O que eu estou ensinando a minha família sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Meus irmãos amados, eu louvo a Deus porque hoje nós temos colhido isso, mas desde pequeno, eu me lembro quando esta igreja não tinha esse piso ainda, era cimentado aqui, pintado de vermelho, e o chão era contrapiso. A gente passava a tinta aí, e nós víamos orar de madrugada, enrolava os nossos filhos no cobertor, trazia um travesseirinho e deitava eles aqui, e íamos orar. Estávamos ensinando eles a importância de buscar o Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos pensando da seguinte forma: não, tadinho, acordar cedo, não pode e tal, preservando. Obviamente, papais, que se há uma condição de enfermidade, coisa do tipo, que precisa ter um cuidado maior, nós entendemos, mas sempre foi assim. Eu me lembro de uma foto que eu tenho lá, antiga. Eu me lembro que o Luiz, uma vez, lá no fundo da igreja, ele estava lá ajoelhado, orando. Vai lembrar disso. E a Melissa era desse tamanho aqui, não lembro qual a idade dela. A Melissa foi lá, viu o pai prostrado orando, ela se prostrou do lado e ficou lá durante toda a oração. Aleluia. Os filhos aprendem por modelo. Lá em casa a gente sempre foi aberto, obviamente tendo o devido cuidado. Mas quantas vezes nossos filhos nos viram no ambiente familiar ali, preocupados, chorando e conversando a respeito das coisas da igreja. E a gente sempre tomou um cuidado para que isso não os atingisse, mas também mostrando para eles a importância das coisas de Deus. E hoje nossos filhos cresceram, estão aqui, trabalhando na igreja, envolvidos com as coisas de Deus. Não é diferente com você. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos que ler a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a Bíblia é a base da nossa fé,
Nós precisamos estimular os nossos filhos a ler a palavra, óbvio que na linguagem deles, de repente o filho é menor, mas desde pequeno precisa se ensinar. Nossos filhos cresceram assistindo os DVDs da Lagoinha, que é praticamente a palavra cantada, em forma de louvor. E foi através disso que ambos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eu me lembro, acho que foi o Daniel assistindo um vídeo da cruz. Foi ele que, assistindo o vídeo da cruz, começou a chorar. Foi a Gabi assistindo o vídeo lá, começou a chorar, e depois a Lília pôde ministrar com ela, e ali ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe? E os filhos vão crescendo, adolescentes e jovens. Ah, pai, eu quero a Bíblia jovem. Não importa, meu filho, está aqui a Bíblia jovem, está aqui a Bíblia desenhada, está aqui a Bíblia com leão na capa, está aqui a Bíblia capa dura, está aqui a Bíblia, não importa. Precisamos ensinar a oração, a fé, os valores e princípios espirituais aos nossos filhos. Que em nome de Jesus, papais, os nossos filhos nos procurem você para tirar as suas dúvidas sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre fé, sobre as coisas de Deus. E você terá o maior prazer, em nome de Jesus, de explicar para o seu filho, para a sua filha, o que significa e ministrar na vida deles. Pais, não deixem os seus filhos à deriva nestas questões que são centrais da vida. Se você não ensinar sobre ela, outros ensinarão sobre outras coisas. A internet está aí. A internet está aí carregada de professores para os mais diversos tipos de assunto que você possa imaginar. E muitas vezes o filho está lá sendo doutrinado pela internet. Olha o que a Bíblia diz, ouça, que todas estas palavras ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 ao 7. Em outras palavras, em todo tempo você está ensinando. Eu quero encerrar dizendo, por que não dá para viver sem a família? Porque ela é o lugar para aproveitar a vida. Olha para o irmão do teu lado e fala assim para ele: a tua casa é um lugar de alegria, é um lugar de desfrute, é um lugar de diversão, é um lugar de bênção, é um lugar de sorrir, é um lugar de festejar, em nome de Jesus. Aleluia! A tua casa é um lugar para aproveitar a vida. É um lugar onde você irá ter prazer. Oh Deus, aleluia. Irmãos, é exatamente o que muitas vezes falta nos lares. Em muitos lares, escute o que eu vou dizer, não há mais sorrisos, não há mais alegria, não há mais diversão, não há mais prazer de estar naquele ambiente. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Se essa condição de lares aqui toma posse da palavra, em nome de Jesus. Em muitas casas o encanto da família acabou. Há famílias que estão ali caminhando pela vida sem o vinho da alegria. Há lares que estão vivendo um drama
sabe, do desencanto, da escassez, da decepção, da amargura. Há pais, filhos e cônjuges feridos, machucados e desiludidos com a família. No entanto, mesmo diante de uma realidade tão dolorosa que a família passa, a Bíblia tem algo a dizer para todos nós. Preste bem atenção, quero que o teclado já venha para cá, por favor. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Portanto, alegrem-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Provérbios capítulo 5, verso 18. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, verso 3. Estes versículos falam de um contexto familiar. Estes versículos falam de aproveitar a vida com a esposa que amamos. Maridos, deixa a alegria do Senhor tomar conta da tua casa. Deixa o óleo, o vinho da alegria tomar conta da tua vida, em relação a tua esposa, os teus filhos. Ame ela, se dedique a ela, invista nela, cuide dela, leve ela para passear, dê presentes, mima ela. Ela é a esposa que Deus te deu, é a mulher da tua vida. A Bíblia fala a respeito de uma bênção. Deus quer fazer de você o homem mais feliz desta terra. Quantos homens estão aqui e creem nesta palavra? Diga amém! Aleluia! Oh glória! Aprenda uma coisa, homens. Uma mulher feliz dentro de casa. Aplauda o Senhor de novo, aleluia. A Bíblia diz sobre o presente. Os filhos são presente. Presente, a gente abre, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente desfruta dele. Há uma conotação especial no presente. Deus resolveu nos presentear, nos permitindo ter filhos, cuidar de filhos e viver toda essa experiência maravilhosa que são os filhos. Desde o filhinho que está na barriga, como ali a Rosilene. Tem mais alguma grávida aqui? O que está no colo, o que está crescendo, o adolescente, o jovem, e mesmo que casou, aleluia, desfrute de cada etapa. Eu me lembro que eu deitava junto com a Lília do lado dela, eu acariciava a barriga, eu abençoava, e daqui a pouco a barriga mexia, era o filho que estava lá no ventre. Os filhos podem ouvir, sabia disso? Eles podem sentir, há uma comunicação, tem uma coisa espiritual, especial, que Deus fez, e não adianta a gente ficar tentando entender, é para desfrutar, é para se alegrar, é bênção do Pai, é presente do Pai. Abençoe, ore pelos filhos, ande com eles, desfrute eles, viva eles. Aleluia!